amor, tolerância e solidariedade. Está no ar! Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Está começando agora mais um programa espírita. Mentes do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida a dois. Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós da família universal. Mentes do Amanhã. Vocês vão ouvir agora as palavras de Paulo César Escanaves. Hoje falaremos sobre a infância ou a criança. É um período altamente importante em termos educacionais para o espírito que retorna. Esse retorno, nós não podemos nos esquecer da fase também gestacional. É importante pai e mãe tocar ali na barriga da mãe, naquele volume, para poder conversar com o reencarnante, não é? O espírito não está dentro da barriga da mãe, óbvio, mas existem os laços, perispiríticos que dão clareza ao espírito reencarnante ao modo deles perceberem que desde então eles estão sendo amados, que existem pais responsáveis, pais felizes com o regresso desse espírito. Muito bem, um ambiente gestacional responsável, ele procura sempre dar prioridade às músicas, preferencialmente músicas suaves, músicas clássicas tranquilas, Bach, Mozart. Então é muito importante isso, estabelecer sempre um clima de afeto, de alegria, de paz, para que o espírito, quando reencarnar, completar o reencarne dele, ele se sinta bem amado, ele se sinta seguro, que é o principal. Aliás, são duas grandes pilastras para que alguém possa se desenvolver de forma bem responsável, tá bom? Então vamos começar pelo começo, que é a pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta dos espíritos: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Bom, desde que a criança nasce, ela já nasce pronta para aprender, tá? Se nós nascemos com um cérebro pesando lá 350 gramas, 300 a 350 gramas, ao final de um ano nós já temos o dobro desse peso. E até chegar na fase da adolescência, ou ali pré-jovem, a gente completa com o normal aí, 1,5 kg,
Mas o mais importante não é tanto esse peso, o mais importante são as interações desse cérebro, né? O que foi feito? O que a educação conseguiu auxiliar a criança a desenvolver no cérebro, né? Ela precisa de estímulos adequados para poder desenvolver ou pelo menos adquirir habilidades fundamentais, e são aquelas habilidades próprias para os ambientes sociais, também para os ambientes educacionais e principalmente para poder lidar com a própria família, né? Os ambientes que a gente diria familiares. Um ambiente que fomenta, né, estimula a criança, ele deve fornecer para ela a possibilidade dela ter uma estrutura ou desenvolver uma estrutura de relacionamentos positivos no plano horizontal quanto vertical. O horizontal seria com as crianças e no vertical com as pessoas adultas, né? E as rotinas são muito importantes e decorrem, acima de tudo, das atividades repetitivas. Bom, é importante também a quantidade de palavras que ela ouve, né? E aí sim a gente tem que socorrer de livros infantis, de poesias infantis, as letras de música que as crianças gostam muito de cantar. Essa variedade de linguagem permite a ela desenvolver muito a capacidade de verbalização mais adiante, sabe? Por isso que, preferencialmente, até essas músicas, essas poesias, elas são importantes na fase da gestação. E as crianças que têm essa riqueza do lado delas, né, que é a presença do livro, da música, desde cedo, elas desenvolvem, sim, e muito essa capacidade de comunicação. É muito importante também que as crianças elas estejam num ambiente propício, um ambiente, diríamos, acolhedor. A nossa Constituição Federal tem um artigo, que é o 227, a cabeça, né, do artigo, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-la sempre a salvo, né? Ou seja, protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Infelizmente, nós temos muita negligência na Terra, né? Ela campeia muito. Muitos pais que contribuíram apenas sob o prisma genético, que é uma imposição natural, não é? E depois disso são manifestamente negligentes na arte de educar, de acolher, de amar, de exercer a responsabilidade. Então a criança fica ali como um joguete e do furor das negligências, né? Da violência, da crueldade, da exploração. Então nós precisamos mudar esse cenário. Como nós temos também famílias que são bem protegidas de valores existenciais e que contribuem de modo responsável para que seus filhos eles estabeleçam sempre laços afetivos, laços de interação, de compreensão, de superação. Isso começa lá na primeiríssima infância. Pela lei, vamos dizer, pelos estudos pedagógicos, melhor dizendo, de 0 a 6 anos, segundo esses estudos, nós temos um período altamente fértil para
implantar um sistema educacional à altura da capacidade da criança. Não podemos de jeito nenhum negligenciar nesse período. Então, o primeiro comando é o comando do pai e da mãe. Então, pai e mãe, se têm dificuldade, precisam procurar conhecer melhor a importância disso, né? Desse período, para passar para a criança ideias responsáveis, ideias amorosas, ideias seguras, valores seguros. E para isso precisa colocar a criança a brincar com outras crianças, criança ser ouvida. A criança precisa que o adulto a escute. Então nós temos que ter ouvidos para a criança, deixar ela falar do modo que ela fala, não é? Criança precisa muito brincar com outras crianças. Esse é o lado sagrado da vida. Precisa brincar com outras crianças para ela poder desenvolver noção de regras que ela vai precisar quando adulta, não é? Mas desde já é importante ela já participar com outras crianças de trabalhos coletivos, trabalhos onde haja compartilhamento, onde haja noção de solidariedade. Esse compartilhar, ele faz bem em em todas as janelas da vida, passando necessariamente pela solidariedade, sabe? É um modo de se formar alguém que, quando adulto, será responsável pelo meio ambiente, será responsável pelos cuidados a alguém, a muitas pessoas, a própria família. É isso. Veja só que o trabalho da educação é um trabalho que reclama tempo, não é? Quando estávamos trabalhando de forma mais acentuada na Escola de Paz, a gente gostava de contar sobre o milagre do bambu chinês. Essa planta, ela é um grande arbusto, né? Depois de plantada não se vê nada, absolutamente nada, durante 4 anos. Durante 4 anos você não vê que ali foi plantado um bambu, tá? A não ser um lento desabrochar de um diminuto broto, mas só a partir do bulbo. Então fica pequenininha aquela coisa ali para fora da terra. Mas acontece que nesses 4 anos, todo o crescimento se processou ali no subterrâneo. E aí sim, que ali esse crescimento, ele se expressa numa maciça, né, e fibrosa estrutura de raiz, e que se estende tanto na vertical quanto na horizontal pela terra. Agora, no 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir 24 metros de altura. Olha que interessante. Olha a associação que nós podemos fazer entre o milagre do bambu chinês e o processo educacional que está sendo ministrado à nossa criança, né, ao nosso filho. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela tem um trabalho fantástico a respeito da primeiríssima infância. Eu aconselho a todos vocês, as entidades responsáveis, as escolas responsáveis, que procurem subsídios nessa fundação. Lá você pode fazer o download e para imprimir ou compartilhar, né? Existe lá os 10 passos para implementar um programa para a primeiríssima infância. É fantástico mesmo, sabe? Porque é um trabalho estudado, é um trabalho resultado de pesquisa, é um trabalho maravilhoso e profícuo, né? Cheio de vida, é importante. No período da infância, nós temos aí uma plasticidade cerebral espetacular. O cérebro, como eu falei, está em desenvolvimento, daí por isso que ele dobra, né, num curto intervalo de 1 ano e continua crescendo nesse período. Mas o que mais influencia não só essa plasticidade, essa capacidade para poder assimilar, para poder sugar o conhecimento, é como esse processo educacional é conduzido.
é muito importante que pais e mães, eles tenham aulas, inclusive, a respeito disso, procurem pela internet como se desempenhar bem esse papel. Nós temos aí uma responsabilidade espiritual com a criança, saber o endereço de Deus, saber reconhecer o próximo como próximo, né? Enxergar o outro como outro. É muito importante nessa fase aproveitar para desenvolver dentro de casa noções de generosidade para o filho, para que o filho possa amar o próximo, o filho possa compreender muito mais, desenvolver noções de respeito e liberdade. É importante ser estimulado sempre às tarefas, mesmo as tarefas domésticas simples. Se ele pode catar uma meia, então que a gente ensine ele a catar essa meia e colocá-la no devido lugar. O brinquedo, a hora de arrumar os brinquedos, né? É importante para que a criança ela já seja educada em tarefas que lhe são próprias e não delegadas, né? Para ele não delegar essas tarefas. Eu sou responsável por aquilo que eu preciso fazer. Então, essa noção vem de dentro de casa. É necessário, portanto, que pai e mãe sejam muito responsáveis. É importante que a gente ame nossos filhos, mas que também a gente possa encontrar formas, né, para tornar esse nosso amor óbvio para os filhos, né? Porque os filhos precisam sentir que são amados. Olha que interessante. Estar com o filho, né? Então, a presença frutífera com os filhos é a que é importante, é de qualidade, né? Ela é muito importante. Por que ela é importante? Para que a criança não desenvolva o sentimento de solidão. É o desenvolvimento da coparticipação, da convivência, da importância que nós enfatizamos aqui no início sobre a importância da convivência comunitária e também familiar. Um abraço. Sabe, sou criança, mas tolo não sou. Se me chama, espera que eu vou aprender tudo que me ensinar. Sabe, estou sempre prestando atenção. Sou igual a um mata-borrão, absorvo tudo que me falar. Então, na escola, na rua ou em casa, cuida bem de mim, pois tenho asas pra voar em qualquer direção. Então, o amor é a base de tudo. De que adianta ser doutor nos estudos se não me ensina as coisas do coração? Sabe, sou criança, mas tolo não sou. Se me chama, espera que eu vou aprender tudo que me ensinar. Sabe, estou sempre prestando atenção. Sou igual a um mata-borrão, absorvo tudo que me falar. Então, na escola, na rua ou em casa, cuida bem de mim, pois tenho asas pra voar em qualquer direção. Então, o amor é a base de tudo. De que adianta ser doutor nos estudos se não me ensina as coisas do coração? Então, na escola, na rua ou em casa, cuida bem de mim, pois tenho asas pra voar em qualquer direção. Então, o amor é a base de tudo. De que
adianta ser doutor nos estudos se não me ensina as coisas do coração? Coração. Mensagem do dia. Alegria é cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com a música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que aspiras, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meimei. Mentes do Amanhã. Olá, meu caro amigo, olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se sintonizar aqui com o programa Mentes do Amanhã e ouvir, neste momento, de refletir algumas considerações sobre uma figura que costuma protagonizar diversas histórias, lendas de sabedoria, lições de moral que servem para a nossa vida. Então essa figura de que vamos falar hoje, que vamos trazer uma história a respeito dele hoje, é o protagonista de muitas e muitas lendas de sabedoria, o velho sábio. Conta a lenda que um velho sábio, tido como mestre da paciência, era capaz de derrotar qualquer adversário no quesito paz interior. Paciência mesmo. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu com a intenção de tirar o velho sábio do sério, de desafiar o mestre. E o velho não teve insultos poupados contra ele. Esse indivíduo disparou contra o velho sábio todo tipo de insulto que se possa imaginar. Chegou até a jogar algumas pedras na direção do sábio. Cuspiu, gritou todos os tipos de ofensas, infâmias e inverdades. Durante horas, ele fez de tudo para provocá-lo. Mas o sábio permaneceu impassível. Como dizia um ministro do governo brasileiro, imexível. Ele não se abalou em nenhum momento. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o homem se deu por vencido e desistiu. Foi embora. Impressionados, os discípulos do mestre, seus alunos, perguntaram como que ele poderia ter suportado tanta indignidade, tanta infâmia, tanta agressão moral. E aí o mestre perguntou, ao invés de responder, ele perguntou: se alguém chega até você com um presente e você não aceita esse presente, a quem pertence o presente? E aí um dos discípulos respondeu: a quem tentou entregá-lo e não conseguiu. Pois bem, o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem? A quem os carregava.
a quem os tentou entregar, transferir. A sua paz interior, portanto, depende exclusivamente de você. Ninguém mesmo pode lhe tirar a calma, só se você deixar, só se você permitir. Essa lição fala da paciência. E a paciência foi abordada pelo Mestre Jesus no Sermão do Monte. No capítulo das bem-aventuranças, Jesus disse que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive há um capítulo a respeito, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A depender da tradução, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Essa lição do Evangelho, esse capítulo do Evangelho, tem um tópico escrito por um espírito amigo em Havre, 1862, que diz o seguinte, vou ler aqui um trecho. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e se submeterem à prova a nossa paciência. Observem, meus amigos, que temos aqui uma receita de evolução espiritual, uma receita para a parcela da evolução espiritual que precisamos conquistar. Chega de sairmos pela manhã dirigindo veículos e, ao nos confrontarmos no trânsito com o motorista distraído, desferirmos xingamentos, desferirmos impropérios para esse motorista gratuitamente. Nós estamos aí cultivando dentro de nossos corações o quê? A raiva, a ira, às vezes a inveja, muitas outras vezes a cólera. Nós estamos cultivando dentro de nossos corações nossa própria incapacidade de sermos indulgentes, de perdoarmos, a nossa própria incapacidade de mantermos a nossa paz interior. Quando, no trânsito, que é um exemplo apenas que estou trazendo aqui, perdemos a paciência, nós, em primeiro lugar, estamos testando o nosso próximo, que pode responder, que pode revidar. Nesta semana, inclusive, acompanhei no noticiário o desencarne de um esportista das lutas, das artes marciais, se não me engano, que perdeu a existência terrena prematuramente, assassinado no trânsito, em razão de uma briga de trânsito. Como não fico, e isso é uma característica minha, não fico lendo com muita atenção essas notícias que nos trazem tragédias, procuro ler mais as notícias positivas, fiquei mais na manchete, não sei dizer as circunstâncias. E estou lembrando disso agora que comecei a comentar esse assunto. Mas posso dizer a você que uma briga de trânsito não é razão para que alguém tire a vida do próximo. Que uma briga de trânsito não é razão para um homicídio. Por outro lado, uma briga de trânsito sempre acontece quando alguém perde a paciência. E ela pode chegar a consequências gravíssimas, como neste caso, ou pode simplesmente trazer uma consequência também muito grave, que é a perda da paz interior, que é a perda do nosso próprio sossego. Então,
nós não devemos nos perdermos em nossa paz interior. Nós não devemos perder a paciência. A paciência, ela está diretamente ligada ao perdão, à indulgência, a relevar o que as outras pessoas fazem. Então, quando nós não sabemos relevar as imperfeições das outras pessoas, nós vamos cultivando essa raiva interior até que possamos explodir. Confesso que sou uma pessoa muito calma, muito tranquila e que dificilmente perco a paciência. Na maioria das vezes eu relevo, na maioria das vezes eu procuro compreender as outras pessoas, na maioria das vezes eu procuro não entrar na briga, eu procuro não agredir, eu procuro não desferir palavras ríspidas, só que tenho um defeito muito grande. Algumas vezes, a cada 2, 3 anos, quando perco a paciência, viro bicho. Vira uma pessoa totalmente inconsequente nas palavras, no tom de voz e na forma de me dirigir ao próximo. Nesse momento, eu interpreto de 2 formas e vejo isso também em outras pessoas que têm a mesma característica. Posso ali, estar perdendo todo o mérito do que fiz sendo paciente durante todo o tempo? Penso que não. Penso que ninguém é perfeito e que todos estão sujeitos a deslizes. Mas quando temos uma conduta desse tipo, por um acúmulo de situações, perdemos a paciência de uma forma muito desproporcional, muito descabida, nós corremos o risco de assumir compromissos espirituais ali naquele momento muito maiores do que os compromissos espirituais se estivéssemos perdendo a paciência aos poucos. Então isso me ensina o seguinte: o primeiro passo para aprendermos a sermos pacientes e mantermos a nossa paz interior, o primeiro passo é nós mudarmos a nossa conduta diária. A cada oportunidade para explodir, para sermos arrogantes com o próximo, para ficarmos vendo no próximo os defeitos, que às vezes são muito menores que os nossos próprios defeitos, o primeiro passo é tentar fazer isso a cada oportunidade. A cada momento que formos explodir, pensar 2 vezes, contar até 10 e não perder a paciência. Porque quando perdemos a paciência, depois as consequências não são boas. Quando não ficamos nos martirizando, nós cultivamos a inimizade, nós cultivamos inimigos, nós cultivamos pessoas que não nos enviam boas vibrações. O segundo passo é fazer com que esse esforço para nos autotransformarmos não se converta num acúmulo de mágoas, num acúmulo de raiva. E com isso, lá na frente, quando perdemos a paciência de uma forma muito mais veemente, muito mais agressiva e muito mais séria do que perderíamos dia a dia. E é isso que venho particularmente fazendo. Já viu aquela placa? Olha, nesta empresa estamos há tantos dias sem nenhum acidente de trabalho. Eu tento colocar essa plaquinha na minha existência. Estou agora há 5 anos sem perder a paciência com ninguém. Quando a gente tiver essa capacidade, nós estaremos naquele momento, naquele exato momento, cultivando a paz interior. Não vamos pensar que todas as primeiras vezes em que nós perdermos a paciência e acabarmos contando até 10 e não a perdendo na verdade, não vamos pensar que ali já estaremos conseguindo cultivar a paz interior. Talvez ali nós estejamos acumulando mágoas, raivas, guardando aquilo. Então,
A paciência compreende também não guardar, não deixar acumular e seguir a lição do velho sábio. Quando o impropério, a agressão moral, verbal, não é aceita, quando nós temos, sim, a paciência, quem leva toda aquela quantidade de sentimentos negativos é quem tentou nos agredir, é quem tentou nos tirar do sério. Nós devemos guardar a nossa tranquilidade, nós devemos guardar amor no coração, perdão e paz interior. Assim, não estaremos acumulando as mágoas, a raiva e nada de sentimento negativo. E teremos, efetivamente, a paz interior, sem explodir no futuro. Essa era a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Asas pra voar, viajar numa canção e o mundo todo percorrer. Observar a natureza e ver quanta beleza, alegria de viver, de viver. Como é bom sonhar e o mundo imaginar, o sol, o mar e a terra. O bem vencendo o mal e a luz vencendo as trevas e a paz vencendo a guerra. Uou, uou. Não quero guerra, quero paz. Não, não quero guerra, quero paz. Não quero guerra, quero paz. Não, não quero guerra, quero paz. Muita paz. Mentes do amanhã. Pergunta do ouvinte. Recebemos a incumbência de falar sobre crianças índigo e cristal, e elas foram notadas desde aproximadamente os anos 70 do século passado. Psicólogos, psicoterapeutas, pedagogos, começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Quem diz isso é Edivaldo Pereira Franco, a quem a gente se socorre para poder desenvolver esse tema. Ademais, a literatura a respeito é bem escassa. Edivaldo tem a seu favor o fato de, ao longo de sua vida, ele ter atendido no Pau da Lima, dado instrução, educação para aproximadamente 90 mil crianças e adolescentes. Então, ele é, sim, uma autoridade no assunto, reconhecida e notória autoridade para poder, inclusive, abordar esse tema. As crianças índigo, elas foram assim chamadas porque perceberam que elas têm uma aura na tonalidade azul, enquanto a cristal apresenta uma aura alvinitente. E essa geração diferente foi notada por psicólogos, pedagogos, e eles tiveram, inclusive, que fazer um arranjo muito especial no processo de ensinagem, e aprendizagem, consequentemente, para poder atender quem está chegando. De fato, nós notamos uma mudança importantíssima nos últimos tempos no campo pedagógico, e isso vem ao encontro das necessidades derivadas
também da presença particular e acentuada desses espíritos, que, segundo o próprio Allan Kardec previu na Gênese, no capítulo 18, eles viriam de algum outro planeta para poder atender a essa ascensão da Terra de planeta de provas e expiações para o de regeneração. E para isso precisa de comandantes em diversas áreas do conhecimento humano. Então são espíritos que têm aí uma grande penetração na área artística, na área das ciências, na área humana, na área humanística, né? Então nós precisamos de pessoas, de espíritos elevados para alavancar a Terra, tirar a Terra dessa mesmice que você vê quantos séculos e milênios nós estamos aqui com provas e expiações complicadíssimas. Ainda há muito derramamento de sangue, ainda existe muita morte desnecessária. Olha que interessante, né? Muitos homicídios, muitos crimes violentos, muita violência determinada por espíritos imperfeitos, espíritos ainda cuja imperfeição é bem acentuada. Então a Terra precisa sim dessa melhoria, e para isso nada como buscar espíritos que já estão à altura desse cometimento. A gente, através do Divaldo, assimilamos que essas crianças não podem ser confundidas com as portadores de transtornos de personalidade, de comportamento e distúrbios da atenção, não é? Então, nós temos aí que a criança índigo, ela tem absoluta consciência daquilo que está fazendo. Ela tem uma boa carga de rebeldia no seu temperamento, né? E não adianta outra metodologia dos pais, dos cuidadores dessas crianças, a não ser se valerem das ferramentas do diálogo, falar de forma natural, conviver com elas, amá-las e fazer também as aplicações de tudo que nós já abordamos na primeira etapa, né? Se bem que aquilo que foi dito é muito pouco diante da grandeza ou da infinitude do que tem para se falar a respeito. Mas elas precisam ser educadas, não só por um processo lógico, também pelo bom senso, né? Ambas precisam ser orientadas, esclarecidas, mesmo repetidas vezes, que eles é que serão os grandes arautos das mudanças que a Terra necessita. Nós temos também a importância de que pai e mãe cumpram e bem seu papel frente a essas crianças, esse socorro dos grandes profissionais na área da psicologia, da terapia ocupacional e de todos os recursos que a ciência coloca ao atendimento das necessidades humanas. E nós precisamos sim disso tudo. E o lar é o primeiro campo da psicologia, o lar é o primeiro campo da ensinagem de alma, começa ali. Então, essas crianças vieram para modificar e tomara que realmente cumpram esse papel superior. Falamos muito pouco, mas o tempo também impede que se fale mais. Mentes do Amanhã. Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. Vamos colhendo flores neste festival de cores, ofertando a Maria, nossa boa e doce mãe, as violetas do bem, as violetas do amor, ofertando a mãe do além,
nossos corações em flores. Bendita sejas, ó Mãe amada, que a exemplo das violetas, elas se escondem humildemente para docemente dar a sua doçura e olor. Vamos colhendo flores neste festival de cores, ofertando a Maria, nossa boa e doce mãe, as violetas do bem, as violetas do amor, ofertando a mãe do além, nossos corações em flores. Bendita sejas, ó Mãe amada, que a exemplo das violetas, elas se escondem humildemente para docemente dar a sua doçura e olor, para docemente dar a sua doçura e olor. Evangelho no Rádio, com Rosalina Leal. Olá, amigos e amigas de Ideal Cristão. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que se espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Neste item, podemos compreender que somos seres ainda em evolução, mas que a nossa humanidade terrestre do nosso planetinha Terra é um grãozinho de areia se compararmos a todo esse universo criado pelo nosso Pai Maior. O item 7 completa dizendo: far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem,
que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadiam, nem às casas de correção aqueles que não fizeram mal, nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, assim também toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Assim o Evangelho nos mostra que há outros mundos, há outras partes desse universo habitável aí e que vai depender muito da nossa condição moral para seguirmos adiante. Nós hoje, nosso planetinha Terra, é um mundo de expiação e provas. Fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa a esses valores, prazeres materiais, com dificuldade de perceber os prazeres espirituais. O bem e o mal estão tão mesclados e o mal é tão evidenciado e difundido que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da terra e renegam até, muitas vezes, a existência de Deus. Entregam-se muito a um pessimismo ou uma acomodação aos seus males e misérias, nada fazendo para diminuí-los e eliminá-los. Vivem na busca das suas satisfações pessoais, seja que preço for, ou, muitas vezes, fecham os olhos e os corações, isolando-se a quanto possível do contato com os considerados maus e inferiores. Explica Kardec que esse julgamento é decorrente de uma visão muito estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. Esquecem que a espécie humana não está contida somente neste mundo, pois o universo é infinito, ele expande-se continuamente e nele há muitos mundos habitados por seres dotados de razão que fazem parte da espécie humana. Aqui habitam ainda espíritos rebeldes à lei do amor, que têm imensa dificuldade de compreender, aceitar e vivenciar as leis divinas. Portanto, é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra, nesse nosso planeta. Não se pode julgar o todo de algo quando se conhece apenas uma pequena parte. A vida não se resume a uma existência neste planetinha Terra. E a espécie humana não se resume aos habitantes da Terra. Assim, aqui permanece nos planos material e espiritual apenas uma pequena parte da nossa população, que podemos dizer universal. Os que, fazendo sua evolução, mostram-se rebeldes e difíceis às leis universais do amor e da caridade. Permaneceremos aqui até merecermos um mundo melhor, que poderá ser aqui mesmo, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Devemos, pois, raciocinar na análise das misérias, das enfermidades, violências, maldades, sobre a qualidade dos espíritos que para cá vieram. E dessa maneira vamos perceber diversas coisas.
Uma delas, por exemplo, que embora mundo apropriado para expiação e provas de seus habitantes, uma penitenciária, podemos assim chamar, gozamos de uma liberdade que nos permite escolher nosso caminho e transformar esse mundo, melhorando, pois é uma penitenciária especial. Já imaginaram? É um mundo cheio de belezas naturais, nos quais incluímos o corpo que nos possibilita aqui viver. A beleza por toda parte. Olhando para cima, vemos o sol, as nuvens, a lua, as estrelas. Para baixo, uma infinidade de seres minúsculos, o solo que a gente pisa. Para os lados, tudo tem criação divina. Só não vê quem vive de olhos fechados ao belo. Nele, podemos desenvolver a nossa sensibilidade. Ele também nos oferece 1000 oportunidades de experiência, agradáveis umas, desagradáveis outras, mas todas auxiliando o nosso burilamento espiritual. Esse mundo é uma escola com professores e alunos que somos todos nós, lições a todo tempo, em qualquer lugar que esteja, lições vivas, na prática, fornecendo elementos para raciocínios teóricos que possam esclarecer a todos sobre o nosso destino e o destino do nosso planetinha. Há repetências para corrigir seus erros, aprender coisas novas. É essa escola que necessitamos. Nelas podemos curar nossas doenças espirituais, maiores causas das doenças físicas. A Terra é um hospital onde recebemos os tratamentos muitas vezes duros, dolorosos, mas são os que precisamos para recuperar e obter a saúde. Todo sofrimento é válido. Ele proporciona o bem-estar, a paz e a alegria quando curamos deles. Por sermos seres sociais, precisamos um dos outros, simpáticos ou não, e vivemos numa sociedade de indivíduos bastante diferenciados. Quanto benefício essa dependência de uns para com os outros nos traz na convivência de amigos, na transformação de inimigos em amigos, na conquista de novos amigos. Como somos beneficiados no relacionamento social que este planetinha nos proporciona. A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos, rebeldes, que aqui encontra as condições ideais para continuar em seu desenvolvimento espiritual nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos. E assim, o nosso Mestre está sempre a nos amparar, o nosso Pai Maior a nos guiar e a nos mostrar que esse nosso planetinha é a nossa morada, é aqui que fazemos de nós seres melhores a cada dia. Não percamos a oportunidade de fazermos deste planeta, dessa nossa morada, uma morada de paz. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Que todos os amigos espirituais nos protejam. Paz. Obrigada, amigos. Até a próxima. Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã.